sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando, né? E tomando bastante água, né? Porque tomar água é importante, né? Vamos se hidratar, né? Lembrando, coloque nome nos comentários aí, gente, no YouTube. As atividades vocês me enviem pelo e-mail, que já falamos isso várias e várias vezes. Já expliquei para vocês os N motivos. E quem não conseguir pode estar me encaminhando por WhatsApp. Sem problema nenhum, gente, tá? Vocês podem me encaminhar. Tá? Só que só me informe. Ó, tia, não consegui por aqui, por isso que eu vou te enviar por isso, tá? É só por questões de organização, porque é muito aluno, tá? Se vocês observarem, a gente vai entrar no assunto de potência. A hora que vocês pegarem a apostila de vocês, vocês vão ver que a gente que eu digo é eu e o outro professor, porque trabalhamos em conjunto. Pulamos a parte da divisão. Não se preocupe, nós vamos trabalhar isso novamente um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai fazer isso com vocês, mas nesse momento a gente achou que seria mais interessante trabalhar a potenciação, já que a gente já estava vindo com a multiplicação. Então, a gente depois retoma essa parte da divisão, tá? Mas não se preocupe, né? Falarem, ai, tia, não sei. Então, presta atenção no que a tia tá falando, tá bom? Então, vamos lá. Potenciação. Vocês já estudaram potenciação ano passado, no sexto ano. O que é potenciação? O númerozinho que vem em cima aqui, ó, a gente chama de expoente. O número que tá aqui a gente chama de base, ok? O que acontece? Esse expoente que tá aqui, ele diz para nós quantas vezes iremos repetir a nossa base, tá? Se ali tá 3, então eu repito 3 vezes, fazendo o quê? Uma multiplicação. Se aqui tivesse 2, então eu faria 2 vezes, repetia 2 vezes aqui. Cuidado, tá? Eu falo pra vocês, prestem atenção, ó, vou usar o carimbinho aqui pra vocês verem que sou eu. Ó, se aparecer assim, ó, 5 ao quadrado, ou seja, é 5 vezes 5, e não 5 vezes 2. Isso aqui tá errado, tá? Então, 5 vezes 5 é 25. A potenciação nada mais é do que a repetição dos fatores iguais, tá? É repetição do número que tá aqui, dos fatores iguais. Isso é a nossa, né, potenciação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. O resultado daqui a gente chama de potência, tá? Só que como vocês sabem, desde a semana retrasada, estamos trabalhando com o quê? Números decimais. Então, a gente tem aqui, ó, um número decimal. 0,1 ao quadrado, ou seja, eu vou repetir ele quantas vezes? 2 vezes. Vocês vão conseguir fazer isso de cabeça, sim? Até pode, não tem problema nenhum. Mas o que a tia pede? Montem, né, o cálculo aqui. 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Coloca o sinalzinho de mais. Sei que tem gente que aprendeu que no lugar do mais aqui coloca o 0. Também não tem problema, tá? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0, tá? 1 mais o 0, 1. 0 mais 0, 0. E o 0 tá aqui, tá? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Agora eu tenho que contar o total aqui de números que estão aqui, depois da vírgula. Eu tenho 1, 2. Então, a minha vírgula tá aqui. Ela vai andar quantas casinhas? 2. Então, ela vai estar aqui, ó. 1, 2. Então, a vírgula para aqui, ó. Por isso que a resposta é 0,01. Lembrando que os nomes aqui a gente chama de fator. E o resultado é o produto, ok? Um exemplo aqui para vocês, 0,5 ao quadrado. Vamos fazer junto? Sim, vamos fazer junto, professora. Vamos lá, 0,5, se ele tá ao quadrado, eu tenho que repetir ele 2 vezes, ok? Sim, professora. Então, vamos lá. 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Lembrando, tenho a tabuada em mãos ou façam rapidinho ela. 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. Mais 2 que subiu lá. 2. Sinalzinho de mais. 0 vezes 5. 0. 0 vezes 0. 0. Passamos o traço aqui. 5 mais 0.
5. 2 mais 0, 2. E eu não tenho ninguém para somar, então eu só repito 0. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2 números depois da vírgula. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou contar o número de casas. 1, 2, ó, a vírgula tá aqui. Tem uma. Andou o quê? Uma casa. Andou 2 casas. Ou seja, 0,25. Essa é a minha resposta do 0,5 ao quadrado. Tá, mas vocês podem me perguntar, ó, tem um outro exemplo aqui para vocês. E quando aparece sim, tia? Da mesma forma. Vamos lá. 0,05 vezes 0,05, ok? Se ele tá ao quadrado, eu repito o quê? 2 vezes. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 5 vezes 0, 0. Sinalzinho de mais. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Outro sinalzinho de mais, porque eu tenho esse último número aqui para multiplicar. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Passamos o traço aqui. Ó, todas as casinhas, cada um tem que estar embaixo da sua. Então, cuidado na hora de fazer essa soma, tá? 5, 2, 0, 0, 0. Vamos contar quantos números temos depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, significa que a vírgula tem que andar o quê? 4 casas. A vírgula tá aqui. Andar uma, andar 2, andar 3, andou 4. Ou seja, a minha resposta é 0,0025. Essa aqui é a minha resposta final. Tudo bem? Eu espero que tenham entendido essa parte da potenciação, porque é uma parte relativamente bem tranquilinha para vocês, né? Aí, a gente entra também na parte da raiz quadrada. Raiz, vocês já estudaram no passado, viram alguma coisinha de raiz. Lembrando que isso aqui, ó, esse aqui que eu tô desenhando, que tá enlaranjado, é radical. O númerozinho que vem aqui dentro a gente chama de radicando. E o númerozinho que tá aqui é índice. Esse índice aqui, que tá 2, a gente chama de raiz quadrada. Geralmente ele não aparece, ó, observe, ele não aparece na maior parte dos exercícios. É muito difícil aparecer, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que a gente já aprendeu a fazer a transformação de número decimal para fração. Vocês já aprenderam a fazer isso aqui. Então, 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Lembrando que é só contar o número de casinhas que estão aqui. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, então eu tenho que ter o quê? 2 zeros depois da vírgula. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Aí, depois desse processo aqui, ó, coloquei 1 sobre 100. Aí você pode colocar a raiz para o numerador e a raiz para o denominador, tá? O que a gente faz? Acha a raiz do 1 e a raiz do 100. Se é uma raiz quadrada, pense no quadrado. Eu tenho que achar 2 números que multiplicados vai dar isso aqui, 2 números iguais, porque se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, eu tenho que achar 2 números iguais. 1 vezes 1, então, daqui, ó, 1. E 10 vezes 10, 100. Como eu quero isso em transformação de número decimal, tá aqui, ó. 1 dividido por 10, ok? 1 dividido por 10 dá 0,1. É só vocês pensarem. Se eu tenho aqui um número aqui, então, significa 1, 0, eu tenho que ter um número depois da vírgula, ok? Vou colocar um exemplo aqui para vocês, pra gente fazer junto, né? Do raiz quadrada de 0,25, ó. Eu tenho assim, ó, 0,25. Como que eu posso escrever? Eu vou escrever assim, ó, 25. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, significa que eu tenho 2 zeros, ok? Então, vamos lá. Vou colocar raiz para o numerador, raiz para o denominador. Que número que multiplicado 2 vezes dá 25? Só olhar na tabuada. 5. Que número multiplicado 2 vezes dá 100? O 10. Eu tenho 5 décimos.
O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar? Posso, porque ambos estão na mesma tabuada. E qual tabuada que eles estão? Na tabuada do 5. Se eu dividir 5 em cima e 5 embaixo, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Ó, seria a minha resposta final? Até seria se eu estivesse trabalhando com fração. Mas eu estou trabalhando com números decimais, tá? Então, eu poderia simplificar aqui, que isso aqui é a minha forma simplificada, ok? Simplificada. Ó, que louca, já tá nem sabendo escrever direito essa professora, viu só? Só que como a gente quer número decimal, então observe. Parei aqui nos 5 décimos. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, então significa que eu vou ter um zero aqui. E vou ter o quê? Um número depois da vírgula. Que número que é esse? O 5. 0,5. Tá aqui a nossa resposta final, ok? Dúvidas? Qualquer coisa, já sabe, me procurem que a gente vai achar uma outra forma de estar ajudando vocês, tá bom, galerinha? Se encontramos na nossa próxima semana. Até lá. Beijo. Fui.